Boa noite a todas, a todos. Chamo-me Maria Fernanda Pereira Pascoal, sou angolana, sou psicóloga e resido em São Paulo, Brasil, há mais de 9 anos. Desde já agradeço o convite que a mim foi feito, né? Falo na pessoa da Karime, estudante de Engenharia Florestal. Também falo pela indicação que o Charri fez, né? Nosso querido Charri. Hoje eu vou falar para vocês e com vocês, né, vou partilhar esse tema que para mim é de suma importância, que é sobre a imigração africana, não é? Para falar sobre imigrantes negros e africanidade. Mas antes de falar sobre a imigração, né, ou imigrantes negros e africanidade, eu queria trazer alguns conceitos. O que é o imigrante? Quem é o emigrante? Quem é o apátrida? Quem é o refugiado? De acordo à nova lei de imigração, que é a Lei 13.445/2017, que é uma lei que substituiu, não, que era o antigo Estatuto da Imigração, que criminalizava, obviamente, a própria imigração, né, que é da década da ditadura. Ela, no seu artigo 1º, né, no inciso 2º e 3º, diz que imigrante é pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabeleceu de forma temporária ou definitivamente no Brasil, certo? Esse é o imigrante. Já o imigrante é totalmente diferente, né? O imigrante é a pessoa que sai do território brasileiro, o brasileiro que sai e que vai para um outro país no intuito de buscar melhores condições de vida, ou mesmo por estudo, ou simplesmente turismo. Este é o imigrante, o brasileiro que sai do seu território, né? E o apátrida é a pessoa que não é considerada, né, nacional por nenhum estado ou país. Então, exemplo, não é brasileiro, o facto dos pais serem brasileiros, não é libanês, né? O facto da mãe, na verdade, ter nascido no Líbano, ou não tem nenhum território, certo? Então tem exemplos clássicos de pessoas que nascem, né, em países que têm esses acordos em que só é nacional aquele indivíduo que de alguma forma que os pais sejam desse território. Então, se nasceu no Líbano e os pais não forem libaneses, não é libanês o filho, embora que tenha nascido, né? Diferente do Brasil, que todo indivíduo que nasce no território brasileiro é brasileiro, não é? É brasileiro. E falar do processo de deslocamento, nós poderíamos dizer que na própria formação, não é? Formação do país, falo do Brasil, o Brasil foi construído, obviamente, pelas mãos, né, das diferentes comunidades de imigrantes, assim posso dizer, né? O processo de deslocamento é um processo que está muito conectado na formação do próprio Estado brasileiro, certo? Então, nós estamos a falar dos diversos movimentos de imigrantes. Estamos a falar da própria imigração europeia, estamos a falar da imigração africana, né? E antes mesmo de falar da imigração africana, nós vamos falar da imigração forçada, que foi o próprio processo de escravidão, né, da escravatura, onde os nossos ancestrais foram sequestrados, foram humilhados, né? Eu acho que não existiu na história da humanidade, né, violação de direitos humanos, né, quanto a isso, certo? Onde essas pessoas foram tiradas de forma brutal dos seus territórios, no intuito de serem escravizadas nas Américas, certo? Então é uma imigração forçada.
E isso eu falo forçado, que, embora que muitos estudiosos não consideram isso uma imigração, né? Mas, de alguma forma, que também não é um refúgio, né? É um refúgio, porque essas pessoas foram sequestradas, para não ser muito repetitiva, né? E é nítido que tu vês, por conta mesmo desse processo. É claro que essas pessoas saíram dos diversos lugares do continente africano, dos diversos territórios, né, do continente africano, diversos países, e é óbvio que essas pessoas lhes foi tirado o nome, lhes foi tirado o território, né, o espaço geográfico, mas não lhes foi tirada a sua própria identidade, né? Falo os seus saberes, a sua cultura. Por isso que eu falo que o Brasil é um país que você consegue encontrar bastante elementos das diversas culturas africanas, né? O mosaico cultural brasileiro é diverso e é possível identificar dentro do próprio mosaico cultural elementos culturais da Nigéria, elementos culturais de Angola, elementos culturais do Senegal, elementos culturais de Moçambique, dos diversos territórios que compõem, nesse caso, que constituem o continente africano, né? Que é um continente e não um país, né? São 54 países que compõem o continente africano. Isso é possível. E também tu consegues identificar isso na gastronomia. Então estamos a falar do uso do dendém, do óleo do dendém. Estamos a falar do uso do próprio pirão, falou em algumas regiões, né? Conseguimos ver elementos da cultura africana a partir da musicalidade, do ritmo, né? Diz-se muito que o brasileiro tem ginga, certo? E não estamos a falar do gingado do estado da Bahia, estamos a falar de muitos territórios do próprio Brasil, né? Estamos a falar do jeito como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós nos comunicamos muito com o corpo, nós africanos, o brasileiro também se comunica muito com o corpo, então é você falar e gesticulando ao mesmo tempo, né? Você despedir a mãe, estou indo, tchau, tchau, né? Quando alguém te pergunta, mas você sabe mais ou menos me dizer em que lugar eu posso encontrar a padaria tal? É nítido você ver que a pessoa não se comunica só com a linguagem falada, né? É muito presente essa linguagem corporal. Nós nos comunicamos muito com o corpo, então é um dos muitos elementos também que você consegue identificar. Provérbios, anota de um jornal, né? Tu consegues identificar os provérbios, certo? Esse e outros elementos. Então, o Brasil é muito mais africano do que as pessoas imaginam. Os elementos das diversas culturas africanas estão muito mais presentes do que vocês imaginam. Mas o que é que acontece? O fato de existir ou de vivermos em uma sociedade racista, né, esses elementos passam despercebidos ou não são reconhecidos, esses elementos, certo? Porque tudo que vem de culturas do continente africano, então não é algo cultural, não é algo chique, como dizem, né? Só reconhecem aquilo que vem muitas das vezes do próprio do continente europeu, né? Então só reconhecem a filosofia europeia muitas das vezes, mas você vê que é por conta do próprio processo, né, da própria estrutura racista que o Brasil vive, certo? Então aquilo que a mim eu não me identifico com isso, porque de alguma forma eu não reconheço esses elementos todos, eu não reconheço a história, não é? Do negro brasileiro, eu não reconheço e não aceito, obviamente, nem todos os elementos que carregam essa própria história. Então, por isso é que diz-se muito, e é nítido a partir do livro, acho que do Silvio Almeida, né, que
que é um pensador, que é um intelectual, quando ele traz no seu livro Racismo Estrutural, né, desde já deixo e aconselho, né, que as pessoas leiam, você passa a ver o quanto o Brasil não é um país racista e o quanto que o racismo estrutural faz com que certos elementos não sejam reconhecidos. Entende-se? Então, são os pensadores negros, muitas das vezes não reconhecidos ou não tendo o mesmo tributo quanto outros pensadores brancos. Certo? Então, é a literatura, são as artes visuais, não é? São as diversas manifestações de artes, né? Embora que a pessoa seja tão boa naquilo que faz, mas obviamente a tonalidade da pele dessa pessoa conta no próprio processo de avaliação, tá bom? E aí o que acontece? Depois eu falo principalmente nos anos, né, de 1900, né, e 92, antes mesmo de 92, em 75, isso eu falo de uma imigração angolana, né, 75, depois da independência de Angola, houve a necessidade de se enviar, né, pessoas para o exterior no intuito de buscar informação para que voltassem para Angola para contribuir no desenvolvimento do mesmo país, ao mesmo tempo para instruir os demais que lá ficaram, né? Então, enquanto Angola é independente, depois da independência, teve essa necessidade. Então, estamos a falar de uma imigração depois de 75, né? Estamos a falar de uma imigração de 92, que é a Guerra Civil. Estou trazendo Angola especificamente, vou fazer o recorte de Angola. De 92, houve uma Guerra Civil, isso fez com que as pessoas saíssem desse território e viessem para o Brasil no intuito de buscarem segurança, né? Muitos deles foram considerados refugiados, né? Porque só é dado refúgio desde o momento que exista guerra em determinado país, perseguição política ou religiosa. Então tem parâmetros, obviamente, para que o indivíduo tenha o status de refugiado, né? Então, todos esses fatores fizeram com que houvesse o deslocamento de muitos angolanos por aqui. Vou trazer um tempo muito mais próximo, né? Falo a crise que assolou, né, muitos países da Europa, né? Falo também do continente africano, que fez com que muitos viessem para cá em busca de melhores condições de vida, de trabalho, porque os seus países de origem não existia ou não há trabalhos, né? Então tiveram que emigrar. E essa imigração, né? Essa imigração que foi uma imigração voluntária para alguns, involuntária para outros, esse processo de deslocamento, né? E falo também dos acordos que existem de Sul-Sul, né? Muitos alunos, imagino eu, que na vossa universidade existam diversas pessoas de outras nacionalidades, né, por conta do programa PECG, que pessoas dos diversos cantos do continente africano, principalmente de países dos PALOPs, né, países de expressão de língua portuguesa, vêm para o Brasil fazer a faculdade, né, em universidades públicas. Então são acordos. E provavelmente nos diferentes campos, né, da vossa universidade ou de diversas universidades, obviamente, há probabilidade de encontrarem alunos desses programas, né, do PECG ou PEC-PG. E também quais os desafios, não é, que os imigrantes encontram, principalmente imigrantes africanos encontram quando chegam aqui no Brasil. Os desafios são inúmeros, tá? Primeiro, muitos dos países africanos, muitos dos indivíduos, a estrutura do poder é preta.
Então são negros, o presidente é negro, a primeira-ministra é negra, uh, o diretor é negro, o executivo de uma multinacional é negro. Tem um processo de identificação imediata, assim, que são pessoas da mesma tonalidade de pele que ocupam diferentes cargos, né? E de destaque. E quando você chega para o Brasil, você vê que a realidade é diferente, né? Então são pouquíssimas as pessoas que estão em cargos de destaque. Falo diretor de multinacional, raríssimos casos você encontra pessoas negras. E se tu encontrares numa multinacional, né, pessoas negras, tu consegues ver que muitas dessas pessoas exercem cargos subalternos, né? Cargos de... Então você vê que a senhora da limpeza, claro que todo o trabalho é digno, mas pensando em estrutura, é fundamental que se leve em conta essas análises todas, né? Então é o recepcionista, o porteiro, é a senhora da limpeza, é o que mais? É a senhora que traz o cafezinho também, né? Que muitos também já estão dentro mesmo da própria questão da limpeza. E raríssimos casos você vê um executivo, raríssimos casos você vê uma diretora de departamento financeiro, né? Então você vê que isso são sequelas. Isso são de um país, né, que por mais que se diga que é um país diverso, plural, né, que a sua própria construção enquanto país, enquanto território, enquanto país independente foi por mãos de imigrantes, né, e majoritariamente por mãos de pessoas negras, né, ainda assim tu identificas que existe uma divisão geográfica, não é evidente, uma divisão de poder, uma divisão de funções, nesse caso, o que é que uns podem fazer e outros não, né? Por conta desse mal que é o racismo. Deixa eu ver aqui, estou tentando ver alguns... O que é que define a nova lei de imigração? Agora voltando pela própria lei de imigração também, né? Qual é a diferença que existe com o estatuto? Certo? Quais são os benefícios, né? Quais são os avanços que ocorreram, né? Com a aprovação dessa nova lei de imigração, que já entrou em vigor desde 2017, né? Primeiro é que é uma lei, né, que embora que muitos artigos, né, acabaram sendo vetados, como a própria anistia e a livre circulação, né, de indígena no território brasileiro, indígena de outros países, falo, mas ainda assim foi um avanço dos próprios movimentos sociais, mais uma vez, porque qualquer conquista, principalmente, né, falo no Brasil e em outros países, obviamente, qualquer conquista surge a partir do esforço de indivíduos que se propuseram em lutar por um país melhor, certo? Então são movimentos sociais organizados, né? Pessoas que se organizam em grupo no intuito de reivindicar os seus próprios direitos, reivindicando, né, os seus próprios direitos, obviamente, dialogando com as pessoas que estão nos poderes executivo, legislativo, né? Escrevendo as suas próprias histórias. Falo muitos artigos da lei, a própria lei da imigração, né? E levar para que seja aprovado. Isso
É um movimento de muito esforço, de muita dedicação, de pessoas que se propuseram a isso, certo? E um dos avanços também foi a própria questão da descriminalização, né, de atos, isso falo no artigo 3º da Lei de Imigração, que traz, não é, a não descriminalização da imigração, isso falo no próprio inciso segundo, a não criminalização, na verdade, da imigração, o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo, a quaisquer forma de discriminação. Nós temos um caso, não sei se vocês ficaram sabendo, em Maringá, de 2 estudantes universitários que foram arrastados do bar, né? Que foram brutalmente espancados e xingados, né? Então foi um crime de xenofobia e racismo, xingado, humilhados. Então os direitos desses indivíduos foram totalmente violados. E a lei da imigração repudia, obviamente, esse tipo de ato. A não descriminalização da imigração, né? Seus do território tal, vocês são folgados. Você está discriminando esses indivíduos. E o outro avanço também, falo isso antes mesmo da própria lei de imigração, temos as leis, a lei, né, 16.478 barra 2016, é anterior à lei de imigração, falou que é a lei municipal de imigração, que só abrange o território de São Paulo, o município de São Paulo, né, onde também tiveram diversos avanços, né? Falo de conquistas como a necessidade das secretarias trabalharem, obviamente, em conjuntos com movimentos da sociedade civil que lidam diretamente com a imigração. Falo, um dos avanços é a própria criação de um conselho dos imigrantes, onde imigrantes poderiam se candidatar, serem votados e votar no intuito de escolherem os seus conselheiros, né? Falo também das secretarias, obviamente, terem um espaço que dialoguem sobre imigração, certo? Então, de habitação, de saúde, desporto, tudo isso, todas as secretarias, elas têm a obrigação, obviamente, de dialogarem, né, e de abrirem espaços de debates e não só para imigrantes. Estamos a falar no SUS, né, nas UBSs, da necessidade de se ter tradutores, né, culturais. Estamos a falar de imigrantes que deveriam ser contratados, né, no intuito de trabalharem com essas unidades de saúde, até mesmo pensar que essas pessoas frequentam esses espaços, porque dos principais espaços, né, que o imigrante logo que chega, né, se depara ou muitas das vezes frequenta é justiça. Chegou, vai para a Polícia Federal. Saúde. Ficou doente, vai para uma UBS, tendo em vista que o próprio SUS traz a universalização, né, do sistema, né, independente se a pessoa é nato ou não, né, o SUS tem a obrigação de tratar os indivíduos que encontram-se no território brasileiro de forma igualitária, sem distinção nem de raça, nem de cor, nem de nacionalidade, né? Então, esses foram os avanços e, obviamente, a gente tem constatado isso no dia a dia, embora que
existam, né? A falta de conhecimento por parte desses agentes, mas isso são desafios que nós teremos de nos deparar e, obviamente, continuar lutando para que haja a formação, né, por parte desses agentes que lidam diretamente com a população imigrante. Fala para a Polícia Federal que não existem tradutores, né? Então o árabe sai daqui e vai para a Polícia Federal. Se não tiver a sorte de encontrar um outro árabe que possa ajudar-lhe na tradução, muitas das vezes nem se tem, não é? Falo de alguém que fala o francês, de um congolês que fala francês em Gala, Lingala, que chegou menos de um mês, vai para a Polícia Federal no intuito de ver, de dar entrada da sua documentação. Então não existe pessoas que falem francês. Estou a falar de alguém que fala o inglês da Nigéria, assim sucessivamente, até mesmo de próprios espaços das UBS, né? Então é chegares lá, a pessoa não fala o português, mas precisa de assistência médica e não tem acesso à assistência médica porque nós, na saúde, antes mesmo de se fazer os exames, para detectar, obviamente, que tipo de exame tem de se fazer, muitas das vezes é fundamental que o médico, que o psicólogo, que o especialista ali no momento consiga ouvir a queixa desse indivíduo. E o que acontece? Quando esse indivíduo não consegue se comunicar com esse especialista, com esse psicólogo, com esse médico, né? Temos recebido queixas de pessoas que foram com dor de cabeça no hospital e voltaram com remédio de dor de barriga. Ou muitas das vezes foram com determinados sintomas e voltaram em casa sem atendimentos. Por quê? Porque ninguém na unidade conseguia perceber o que esse imigrante estava a falar. Então, pensar em um país que tem acordos, certo? E não existir esses acolhimentos, obviamente, né? Estamos a falar de violações de direitos humanos também. Então, você não permitir que uma determinada população consiga acessar certos espaços, não é? Você, de alguma forma, você está a violar direitos que é inerente a essa população. Porque no mínimo que você tem que dar como Estado é o básico, o mínimo dos mínimos, né? Agora, a presença dos africanos no Brasil, né? Falo que essa presença dos africanos já, assim, desde nossos tataravós, né? Falei do próprio processo de escravidão, né? Então, esses africanos foram sequestrados, foram tirados dos seus territórios, mas conseguiram manter, né? Mesmo de forma escondida, né? As suas vivências, a sua cultura, né? Foi tirado o nome, mas não foi tirado o ser que existe, o ser africano que existe nesse indivíduo. Então, o próprio surgimento de muitas religiões de matrizes africanas, né? É um exemplo aqui no Brasil. A gastronomia também é outro exemplo, tá bom? Quais as conquistas, né? Eu acho que as conquistas foram inúmeras, né? Ou são inúmeras. Eu falo a própria Lei 13.000 é uma conquista também dos movimentos da sociedade civil. Falo de grupos organizados de comunidades africanas que participaram. Conquista, falo da lei no âmbito municipal, que também foi uma conquista. Falo de outras conquistas, como tirando essas leis todas, né, de ocuparem espaços, obviamente, que é de direito, falo como artistas, né, e permitir passar a sua cultura, né, o outro olhar sobre o continente também, é um avanço.
Os desafios, eu acho que também os desafios são inúmeros. O principal desafio, acho que é a Lei 10.000, né? Que permite, né, obriga as escolas, obviamente, a lecionarem a história da África. Ainda assim, existem estados, existem instituições que não aceitam, né, porque de alguma forma acabaram diabolizando, né, as culturas africanas, porque as pessoas pensam que falar de África é só falar de Umbanda e Candomblé. Não, a África é diversa, né? São as diversas Áfricas dentro do Brasil. Então, e trazer a história desse continente é fazer um resgate, é trazer um resgate do que é realmente o porquê desse termo afro-brasileiros, né? De brasileiros, não é? Que são negros e são afro-brasileiros, obviamente. Mostrar um outro olhar sobre esse continente que não parou no tempo, porque as pessoas acham que o continente africano é um continente que parou no tempo, né? Porque você ainda consegue ouvir pessoas como: nossa, carambas, lá você dormiam com os leões? Ou como é que você chegou aqui? Uh, lá tem edifício, tem internet, lá tem estradas, né? E você diz: não. Só para você ter uma ideia, brincando com vocês, né? Então, a Embaixada do Brasil está localizada na floresta, né, tal, e a maior árvore dessa floresta onde está a Embaixada do Brasil. Então, o que é que acontecia? O que é que acontece? O avião chega, lança a corda e você vai subindo, porque não tem estrutura nenhuma, né, gente? Brincando. Às vezes eu tenho brincado, né, com as pessoas quanto a isso, né? Porque as pessoas pensam que o continente parou no tempo. O continente tem tecnologia, o continente africano. Pesquisem sobre a África do Sul, pesquisem sobre Nigéria, pesquisem sobre Angola, pesquisem sobre Zimbábue, Senegal, Costa do Marfim, pesquisem sobre Burkina Faso, pesquisem sobre todos esses países. Vocês vão encontrar uma beleza, não, você vai encontrar diversidade, você vai encontrar tecnologia nesses países. Quem vai para a África do Sul, um país de classe, um condomínio de classe média, o sistema de tecnologia para entrar naquele condomínio, você fala, não pode ser um condomínio de classe média. Entende? Você consegue identificar diversos elementos, você vê que esses países são países desenvolvidos, muitos, claro, em subdesenvolvimento também, né? Então, esses países não pararam no tempo, não é? Esses países acompanharam o processo evolutivo, né? Uma outra questão, né? Que sou, enquanto profissional e ativista dos direitos humanos, né? O que poderia ser melhorado para o bem-estar, né? Para contribuir no bem-estar dos imigrantes como um todo, eu acho que primeiro é o cumprimento dos acordos, dos acordos internacionais que o Brasil fez, né, falo com a Comissão, né, Internacional de Direitos Humanos, assim posso dizer, falo com a própria ONU, e também falo do cumprimento das leis de imigração, falo da Lei 13.445/2017, falo da Lei 16.000, né, 478/2018. Cumprindo todas essas leis, eu acho que já haverá uma melhoria, se assim posso dizer, no bem-estar desses imigrantes. A outra coisa, são questões voltadas ao racismo, mas isso não é uma questão só do imigrante negro. Falo que é uma questão que o país precisa resolver. O Brasil precisa reconhecer que é um país de alguma forma racista. Precisamos reconhecer isso
Porque só a partir do processo de reconhecimento que haverá possibilidade, no mínimo, de levar isso à discussão. E levando isso à discussão, haverá possibilidade, obviamente, de se criar políticas públicas para o enfrentamento do racismo. Políticas públicas efetivas, realmente. Né? Que as punições sejam punições severas. Entende? Então, se existir, não é, leis, se existir punições severas para indivíduos que descriminalizam, né, um determinado grupo, uma determinada etnia, uma determinada população que tem uma tonalidade de pele diferente dos tais ditos indivíduos que têm o poder político, o poder econômico. Falo de uma tal elite brasileira que é branca, né? Se resolverem todas essas questões, obviamente, todos se beneficiam, negros brasileiros e não brasileiros, porque um cidadão de uma determinada nacionalidade africana, negra ou negro, calado, é confundido com brasileiro. Quando abre a boca, obviamente, quando detectam que essa pessoa é imigrante. E nunca é gringo, né? Porque gringos só são os europeus, né? Os africanos são refugiados. Aí você vê o quanto o racismo pesa. Gente, eu agradeço mais uma vez o convite e desde já estou à disposição e sei que o vídeo vai passar. Espero em outra oportunidade a gente estar, né, numa roda de conversa onde poderei responder algumas questões, tá bom? Mais uma vez, obrigada a todos que irão me ouvir, obviamente. E qualquer coisa, o meu e-mail é mfppascoal@gmail.com, certo? Facebook Fernanda Pascoal, Instagram Maria Fernanda Ochala. E temos também o Instagram do coletivo Diaspora Africana e Facebook. Quem quiser saber mais sobre o trabalho que temos desenvolvido no coletivo, pode entrar em contato, né? Pode acessar essas plataformas todas. Estaremos lá, tá bom? Podem fazer questões e colocar nas caixinhas e que em algum momento vamos responder, ou em algum momento irei responder, tá bom? Beijo a todas e a todos e até